E aí, com todo o mérito ao Marcos Felipe, que é um goleiro que eu gosto, todo mérito ao Ronaldo, que é uma pessoa que eu gosto, mas que vem falhando, não estão no nível do Fábio. E não é vergonha dizer isso. 44 Fábio anos. segurou o resultado aos 44 anos. Tá? Com elasticidade, com agilidade, com tempo de resposta e com saltos e posicionamentos peculiares de um jovem. E ele, com 44 anos, consegue fazer tudo isso. Talento não tem idade. E Fábio, além de muito talento, se desdobra para ser atlético. E goleiro precisa ser atlético. Então eu fiz meu dever de casa. Fluminense poderia ter empatado e perdido o jogo. Venceu. Aí a pergunta do Milê. Faz alguma alusão? Não, não faz alguma alusão, não. Faz toda a alusão que nós entregamos a classificação ao América. E que nós entregamos o empate ao Fluminense. Mas o jogo de ontem, pelo menos o de ontem, e o recorte é o jogo de ontem, Billy, Babi, Matheus e Flau, o recorte me traz a impressão que, primeiro, teria sido possível não só passar do América, como passar do Fluminense. Como será possível passar do Fluminense na Copa do Brasil? Porém, eu tenho que defender bem e pressionar muito, como foi o América ontem pressionando o Fluminense, principalmente no segundo tempo, mas principalmente tendo a competência de superar um sistema defensivo que está combalido, que está mutilado, porque não tem nem Ignácio, nem Thiago, e a zaga reserva, com todo respeito ao Manuel e o Freitas, não é tão qualificada quanto. Dizer que é possível sim passar do Fluminense, mas que também, se não tiver as devidas ressalvas e resguardos defensivos, vai ser possível sim tomar um pau do Fluminense. Esse é o jogo de futebol. Babi. Bará, o Bahia tem plenas condições de chegar contra o Fluminense, passar, jogar bem. Agora, a questão toda que a gente tem que definir é o goleiro, porque se você parar para analisar as competições, a gente deixou de passar, tipo, Libertadores, Sul-Americana, por falhas de goleiro. E tem também a parte da competência dos atacantes. Então, eles têm que dar uma melhorada, né, no alvo para poder dar tudo certo em relação à classificação na Copa do Brasil. Não só na Copa do Brasil, mas manter no Brasileiro. E também temos uma partida importante, né, para a semana, dia 20, contra o Ceará, que é a Copa do Nordeste. E que o Bahia vai jogar com um time que está em ascensão, o Ceará, e é perigoso. Não é entrar no jogo de oba-oba, dizer, já passamos, que tivemos situações parecidas, inclusive na Copa do Nordeste contra o CRB e tal, né? Se o torcedor se recordar. Então, eu acho que é como eu falo aqui, o Bahia, para poder tá no patamar que ele quer, que é ser vitorioso e tal, ele tem que ter ambição. Ambição e foco. Eu sempre vou bater aqui, Bará, nessa tecla. Ambição e foco e passa. Entendeu? O Bará, essa situação de Marcos Felipe, eu gosto de Marcos Felipe. E eu acho que tudo não é a culpa dele. E eu acho que a torcida também, infelizmente, fica pegando muito no pé. Aí acontece isso com os dois e eles estão fragilizados. E aí hoje agora, para trazer... Agora a gente tem que ter um dos dois no gol salvo. Pois é. Aliás, um dos três, né? A questão, Baré, é o seguinte. Para que Marcos Felipe vá embora, a gente tem que ter um goleiro. Até porque a gente mandou muita gente embora e não trouxe peças. Pois é. Entendeu? Então, eu acho assim. Tendo um goleiro... A gente agradece a ele pelo que ele vestiu, honrou a camisa e que ele siga e tenha sucesso. Bem dele, né, velho? Pois é. Agora, aqui, como eu tava vendo aqui no chat, a galera falando de Jeanzinho, gente, gosto, cada um tem suas predileções. E eu, Bárbara, acho que Jeanzinho é melhor do que
Marcos Felipe e Ronaldo. O Eldo Moreira, boa tarde, Baraúna. E a torcida aí, contratação nada ainda, né? Meu Deus! Nada ainda. A gente tem que usar o ainda, porque a janela só fecha dia 2, né, Babi? A esperança do torcedor do Bahia é que essa semana ainda saia alguma informação que tá trazendo um goleiro, um atacante ou tal. Na verdade, Bará, eu creio que isso do goleiro vai findar. Não é porque precisa de um jogador nessa posição e também para terminar com essa situação. Atacante, né? E isso. Pronto. Hoje, eu vi Acevedo, pós-cirurgia, se dedicando, treinando, fora do horário de expediente, para voltar mais rápido. Eu vejo o Canu fazer isso. Eu vejo... E aí recebi a notícia do Pulga fazendo isso. Inclusive, a previsão que era para estar na transição a partir do dia 20 já pode ser antecipada. Não estou dizendo que vai ser. Pode ser antecipada a questão do retorno do Pulga em função dessa dedicação dele, extra Cidade Tricolor, extra muros do clube, em estar tratando para acelerar o processo de recuperação. Então a gente tem que dar parabéns a isso também. Vamos falar do Fluminense, que foi o último jogo aqui na Fonte Nova. No primeiro tempo, o Bahia teve várias oportunidades que poderia ter dado o quê? 3-0 no primeiro tempo, mas pega e toma aqueles gols, não tem a marcação com... Sabe que Keno e Cano, a dupla sertaneja, né? Keno e Cano, e jogam bem. O Bahia literalmente entrou pelo... Pois é, entendeu? Não sabe, como eu falo, não sabe que os caras jogam bem. Por que não marca? Você não viu que o time... Não, o Fluminense ontem marcou pra caramba, mas mesmo marcando pra caramba, os caras chegaram pra caramba, velho. Sim, mas eu tô falando do Bahia. Não, eu tô falando do mole que o Bahia deu. Agora, os caras não são melhores do que o Fluminense, nem são melhores do que o Bahia. O Bahia deu mole, eu só não concordo assim. Roque, você tá certo em cobrar. Só que eu não vou dizer que é pipoqueiro, não. Vacilão. Vacilou. Eu acho que é vacilão. Também acho. Como um goleiro bom faz diferença, faz, né, Babi? Não tem jeito. Com certeza. A gente gostaria de não estar usando essa frase, mas é uma frase que ficou clara principalmente no sábado, né? Se Fábio não tivesse no gol do Fluminense, a gente teria vencido e bem. Foi o que eu tava conversando no sábado, após o jogo, com amigos do Fluminense, que eu queria Fábio no meu time. Aliás, eu sempre quis, porque ele é um excelente goleiro. Tem algumas falhas, eu acho que em posicionamento, mas se comparando aos nossos goleiros, bem... tem postura, joga bem. Você viu aquela bola no jogo de sábado? Eu vi a bola entrando, o cara fez uma defesa... Eu acho que foi o chute de quem, meu Deus? Eu acho que foi de... Caio Alexandre, não sei se deu um chute. Ele foi lá onde a coruja dorme. Então, você tendo... como diz o ditado, né? O grande time começa com um grande goleiro. Então, a gente tem que ter um goleiro à altura, Bará. A gente tem Everton Ribeiro, Caio Alexandre, Cauli e tal. Não pode ter um goleiro renomado? Eu acho assim, se é pra trazer, traga uma coisa boa. Não traga meia boca, não, que a gente já tá de saco cheio de meia boca. Eu acho que assim, ele sair seria interessante, tá? Ele sair seria de fato interessante. Interessante ele sair, pra ele como pessoa, tá? Um goleiro aqui, não é? Não, entenda. Pra ele como pessoa, sim, claro. seria interessante sair desse ar. Sim, se for pra Turquia, concordo. Então é um nível a mais. É outro ele nicho. Ter paz, crescer, Sim. cuidar das filhas, da esposa, da família. Uhum. É legal, pra não estar também ouvindo muita coisa. Eu valorizo tudo que tem feito. E aí não culpei, tanto que na pergunta eu não culpo o Rogério nem o elenco. Eu culpo a falta de peças para manter o nível de jogo para ir além. Porque se eu tenho 11, 12, 13 bons que mantêm esse nível, quando eu troco mais do que 2, esse nível cai. E tá claro isso, Babi. E você vê que o rendimento... eu entendo a parte da torcida que tá em atenção a isso. O rendimento do Bahia... Tá deixando a desejar e o torcedor não quer que isso aconteça esse ano, porque estamos disputando ainda 3 campeonatos importantes. Então, o torcedor quer o quê? Que o time
consiga os êxitos. Os êxitos é o quê? É ser vencedor.